tema de hoje é bem interessante, que a gente vai falar sobre visibilidade em cibersegurança. Quando a gente pensa em cibersegurança, eu acredito que tudo começa com você saber o que existe, com você ver o que está lá. Você consegue imaginar você cuidar da sua casa sem você saber efetivamente o que tem dentro? Fica muito mais difícil. Então, a visibilidade eu acho que é o pilar fundamental de uma estratégia de cibersegurança. E hoje isso é uma disciplina bastante complexa. Se a gente pensar em algum tipo de cliente específico, por exemplo, saúde, hoje existe uma série de dispositivos médicos que são conectados à rede e estão suscetíveis a ataque. Então a sua solução de segurança, a sua solução de orquestração, ela tem que entender o que é o computador, o que é um celular, o que é um topógrafo, o que é uma máquina de raio-x que efetivamente está conectada, porque cada uma delas tem seu risco atribuído. E isso a gente pode explorar para os mais diversos campos, né? Quando a gente pensar em IoT, nas empresas hoje a gente tem câmeras IP, a gente tem impressoras IP, tudo isso são pontos conectados à rede, consequentemente com vulnerabilidades, né? É o que a gente chama de superfície de ataque. Então, quando você não vê a sua superfície de ataque, fica bem mais difícil você conseguir implementar a segurança. Então, nesse ponto, a Contact ajuda muito nossos clientes com diversas soluções. Sejam soluções de Threat Intelligence que conseguem entender o contexto específico daquele dispositivo, exemplo que eu dei, uma máquina de raio-x, então a gente tem que saber que isso é uma máquina de raio-x e a gente consegue fazer isso. E outro tipo de solução que a gente consegue orquestrar toda a ativação e desativação de dispositivos de rede. Quando alguém conecta um dispositivo de rede, a tua infra de cyber ela é avisada, então você consegue imputar nesse dispositivo configurações automáticas, gerando bastante benefício para o administrador e para o time de segurança como um todo, porque ele não tem que ficar manualmente fazendo um registro de um ativo que entrou na rede. A tecnologia ajuda muito ele fazendo esse inventário em real time do que está ligado e do que está desligado. Para uma empresa que hoje em dia não está vendo nada e quer passar a ver, a gente indica que ela tem uma solução de realmente a gente chama de visibilidade mesmo, né? Ou seja, uma solução que vai orquestrar toda a atribuição de endereçamento IP na rede e a partir daí você vai ter um inventário real-time completo, incluindo que tipo de dispositivo é, qual é o fabricante, qual é o MAC address e alguns outros detalhes técnicos. A partir desse momento, já é possível implementar algum tipo de controle. Isso mesmo vale um segundo passo ou passo lateral, seria as suas principais tecnologias de segurança já terem inteligência suficiente para entender o mundo IoT, que é muito presente hoje. Inclusive, se a gente pensar em LGPD, por exemplo, é uma legislação que visa proteger os dados. Os dados, eles vazam, normalmente um vazamento de dados, vazamento é uma ação de movimento. Se você não tem visibilidade para o que acontece na sua rede, você não vê um dado vazando. Então, sim, a visibilidade pode colaborar, inclusive, na adoção da LGPD, pela ótica tecnológica. Realmente, quando você adota a estratégia de visibilidade, pensando em cibersegurança, você tem, sim, vários benefícios correlacionados. O próprio inventário de ativos é um deles. Você saber tudo que está ligado e, mais importante, tudo que talvez não devesse estar ligado, ou não é seu, ou não deveria. Você consegue facilitar a adoção das estratégias de LGPD e você consegue atuar muito fortemente na parte de resposta a incidentes, quando você tem um catálogo visível e bastante atualizado do que está no ar. Quando você precisa responder ao incidente, você faz isso muito mais fácil e muito mais otimizadamente. Um caso bastante clássico que a visibilidade teria ajudado, há um tempo atrás teve um ataque, teve um vírus que ele infectava câmeras IP. Se você não tem uma inteligência de cibersegurança que saiba que aquilo é uma câmera IP, já fica difícil de você entender esse contexto em específico. E o objetivo desse vírus, na verdade, não era derrubar a própria empresa contaminada, era fazer com que essa câmera IP fosse um zumbi para atacar outros sites. Chegou a influenciar grandes portais, Netflix e etc. E se você tivesse visibilidade neste momento, entendesse o contexto daquela câmera IP junto com o teu Threat Intelligence que avisaria que esse ataque está acontecendo, você teria mitigado isso logo no começo.